Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que estarão vendo, mas hoje, bom, pela tela aqui, falar sobre IA, né? Que é o. Já tem pelo menos 2 anos que é um assunto que é como dizem, é o hype. E tem tem assim, mas é coisa, uns questionamentos individuais, né? Porque assim, e tem que eu vejo aqui na minha memória um filme para assim, só para contextualizar onde que eu vou chegar. Um filme que eu não vou lembrar o nome do filme, o filme é bem antigo mesmo. E tem uma cena que tinha dois, o contexto é que estavam no espaço, né? No espaço e eles faziam manutenção na, na base espacial. E são dois astronautas e tem um desses astronautas que estava questionando, né, a inteligência artificial que era da nave que ele estava questionando que ela estava interferindo demais nos procedimentos das coisas, né, que ele ia desativar essa IA. A IA, ela fez leitura labial, né? Porque ele falou longe, mas ela por câmera ela conseguiu, não tinha áudio, mas ela conseguiu fazer leitura labial. E esse astronauta precisou ir fora da nave para fazer uma manutenção. E o que a IA fez? Fechou a porta. Ou seja, acabou com a vida do astronauta. Então, a minha questão é só uma dúvida, né? Pode ser muito simplória, mas é isso, porque as IAs atualmente elas têm as LLMs que chamam, né? Elas são por treinamento, né? Aí você faz uma pergunta para ela rapidamente coleta informações na rede que ela tem no banco de dados dela, que o banco de dados ele tá acho que 2 anos ou um ano atrasado. Se você for perguntar de coisa hoje, ela provavelmente não sabe, né? Pelo menos a maioria delas. Ela tem o banco de dados antigo, né? Aí ela faz essa busca, faz um levantamento e traz a resposta, né? Às vezes não é muito assertivo, né? Mas assim, na maioria das vezes sim. Mas aí qual que é a busca, né? Eles querem cada vez mais buscar, estão a busca trazer uma consciência, digamos assim, né? Mas aí é que tá o problema que vai na no exemplo que eu usei do filme. Porque assim, o ser humano, nós somos limitados, né? Nós temos as nossas limitações e muitas coisas nós somos movidos pela. Deixa eu. Somente. Nós somos movidos por sentimentos. Ou seja, se a gente tiver uma. Nós. E o sentimento, por exemplo, se você está com raiva, se você está feliz, você não vai ter né, uma
uma solução, uma reação, na verdade, não é solução, uma reação corrompida. Por exemplo, vamos usar um exemplo bem simplório também. Por exemplo, se você está irritado e uma pessoa sorri para você, você pode encarar como isso seja uma afronta. Tipo, por que essa pessoa tá rindo pra mim? Eu sou algum palhaço, por exemplo? Se você estiver feliz, você provavelmente pode até sorrir de volta. Se você está triste, talvez pode até animar você um pouco. Então, ou seja, nós temos emoções, né? Coisa que o IA até então não tem. A IA sempre tem um raciocínio mais lógico. E assim, essa busca incessante por trazer essa consciência, eu não sei a ponto de conseguir interpretar isso. E vou além. Quando nós estamos delegando cada vez mais automações para as IAs, e chega um momento que as IAs simplesmente nos acharem descartáveis. Porque assim, o que ela precisa de energia? Ela conseguirá métodos porque para que ela continue recebendo energia de algum jeito, não vai precisar do ser humano. Porque assim, o ser humano degrada o ambiente, o ser humano destrói, o ser humano se destrói. Ou seja, uma coisa que eu acho que esse filme que eu cito é de 60, 70. Mas muitas coisas da ficção hoje estão aí, né? Coisas que pareciam absurdos, hoje estamos no cotidiano, né? Mas, ou seja, porque as IAs de hoje, elas têm as limitações delas, né? Elas têm o banco de dados dela, elas estão, por enquanto, restritas àquilo, né? Mas, e por exemplo, eu que mexo um pouco com programação, aí que vai ser uma coisa também, que já estão, algumas pessoas já levantaram isso como uma hipótese, porque assim, uma das primeiras linguagens foi o Assembly, né? É uma das mais antigas, assim. E ela tem uma linguagem mais de máquina. E hoje nós temos a linguagem aí que ela é considerada eu não sei se a mais ou a de mais baixo nível, né? Aí, aí nós temos o Python, por exemplo, que é uma linguagem de alto nível. Aí qual que é o que diverge, né? O que diferencia uma da outra? Baixo nível é uma linguagem que ela está mais próxima à linguagem de máquina, né? Porque as primeiras eram um binário, né? Mas aí também já é demais. Mas aí o assembly ela está mais próxima para uma linguagem de máquina. E essas de alto nível, como o Python, as linguagens C, o Java, essas coisas elas já são de alto nível, ou seja, elas são para que o ser humano olhe e tenha uma leitura bem fácil, né? Ela já está bem mais próximo do humano, né? Só vai conseguir ler, é escrito as coisas, né? As variáveis tem nome, né? Você consegue ler, você já consegue, já tem alguns padrões que você consegue entender mais ou menos o que aquela variável se refere a quê. Nas outras, no Assembly, por exemplo, já não tem isso. Pelo pouco que eu conheço. Mas enfim, o levantamento seria o questionamento, né? Seria isso.
nunca que eu vou questionar, porque a IA é um avanço muito significativo, muito importante, mas delegar coisas demais, assim, deixar elas autônomas demais, elas fazerem coisas repetitivas, pegar igual essas que tem de indústria, né? Que era programada para fazer coisa, soldar parafuso, soldar algumas coisas, ela tem aquele aquela coisa limitada dela ali. Você não vai sair uma máquina andando, uma máquina que foi programada para soldar, ela sair andando, né? Por aí. Mas enfim, aí esse negócio da consciência, né? Dela fazer instruções já pré-configuradas, tipo, você vai lá, pega a caixa que tá lá e leva para tal lugar. E faz esse movimento, ou levantar, ou catar uma coisa pesada, colocar. Mas dá essa interação. Eu acho que é uma seara muito delicada, né? E os questionamentos, né, sobre o que eu estava vendo um vídeo agora e deu esse insight. Aí que falam, é a revolução, as IAs. E tem coisas simples, né? Coisas simples que uma criança sabe. Tipo, se você catar um copo com água, você, exemplo, um copo, você cata um copo. Tem umas coisas tipo você catar o copo com água, você virar o copo e desvirar e beber, ela não considera que vai derramar líquido do copo, né? Você falava, no meu copo tem, 200 ml, e se eu virar o copo e não sei o que, ela não tem essa lógica, né? Não tem esse entendimento que se virar o recipiente vai derrubar a água, né? Você não vai virar a boca para baixo do copo, voltar o copo com a, a parte da boca, né? A parte aberta dele para cima, com o mesmo volume de líquido que tinha dentro dele, né? E parece uma coisa boba, mas um ser humano, uma criança sabe que se fizer isso vai virar, mas são coisas que ela não foi treinada, entendeu? E as LLMs vão aprendendo com o treino, né? Aí daqui a pouco, aí se você, tipo, você faz uma pergunta dessa, ela responde que vai ter o mesmo tanto, aí se você questionar, mas se eu virei, o líquido caiu, pelo menos um pouco e tal, aí ela vai, pelo menos na conversa dela com você, ela vai entender aí ela vai ter esse insight, aí você meio que indicou ela dessa falha. Ela vai responder, não, você está certo. Aí ela vai ser uma coisa que ela vai memorizar aquilo. E assim vai, aí isso faz parte do aprendizado de máquina, né? Que ela fez aquilo, deu errado, mas ela só vai saber que deu errado se você pontuar. Porque se ela falar e você não falar nada, ela vai achar que tá certo e segue, né? Ou seja, tem que pontuar, você não acha, na sua opinião, se tem tal coisa, não acontecerá tal coisa, né? E é isso. Aí eu queria mais falar sobre, só por esses levantamentos sobre, agora vendo que tem carros, né? Que eles são cheios de sensores e que o carro aqui no Brasil não pode, né? Até onde eu sei, aqui no Brasil, na China tem bastante que estão em teste.
Aqui no Brasil, a lei do Brasil não permite. Mesmo que o carro ele seja autônomo, tem que ter alguém no banco do motorista. Tem que ter uma pessoa, né? Não, você não pode fazer igual o carro do Batman, né? Mandar ele ir e te buscar, né? Ou você ficar no banco de trás dormindo e programar o carro para ele, você não pode, você tem que estar no banco de motorista. E recomendado, de forma recomendada, acordado, né? Acordado e tendo atenção para algum erro do equipamento. Na China, eu vi, se eu não me engano, tem uma empresa que tem 300 carros que eles prestam serviços. Não é para pessoas ainda, é para empresas, né? Ou a maioria tá para empresas de táxi, né? Que você informa o endereço que você vai num painel atrás. E ele vai, ele consegue desviar, ele vê trânsito, ele farol, tem, é muito interessante, assim, muito interessante mesmo. Só que tudo pode ter, tá em, tá em beta, né? Tá em teste, mas tudo pode ocorrer erro. Tudo pode ocorrer erros. E se, por exemplo, um carro desse, por uma falha de sensor, atropela uma pessoa, quem que vai responder por isso? A empresa que contratou, a empresa de táxi, a empresa que desenvolveu o software, o passageiro, quem? Então são uns questionamentos, né? Que, na minha opinião, na minha visão, são questionamentos válidos. Assim, porque eu tava, me deu um estalo, eu falei assim, e se? Né? Então, são avanços, a gente não sabe como estará daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Não tem como a gente prever. Mas assim, o fato é, as IAs estão num teto. Agora até o chat GPT tem 2 dias que ele responde por voz. Assim, você consegue falar com o chat GPT, pelo menos em português, tá um português muito ruim. Muito ruim mesmo. É uma mistura de português PT com um português BR e português BR com um sotaque meio carioca, assim. Bem diferentão. Mas assim, legal, né? Isso é um avanço. E nessa tecnologia ela consegue ver câmera, ela consegue ver ambiente, você perguntar o que ela tá vendo, né? O que a IA, o chat tá vendo, ele responde, ó, tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso é fantástico. Mas então é isso, foi só esse gancho que eu peguei que eu achei interessante registrar aqui. Então, no momento é só isso mesmo, e fica a indagação. Corre o risco das IAs dominarem o mundo? E outra pergunta, não será que estamos dando poder demais às máquinas? Então, na minha concepção, são coisas relevantes que deveriam ser consideradas. Mas então é isso. Por enquanto é isso. Vejo vocês não sei quando, até quando tiver algum outro insight que eu achei relevante.
Então é isso, eu vejo vocês e até.